E aí tá o problema, o Augusto jogou de meia, só que ele foi pior, por exemplo, que o Luizinho. O Luiz Henrique, que veio do Coritiba, jogou contra o Flamengo, foi muito melhor que o Augusto na tarde dessa terça. Não que tenha jogado muita coisa, foi mal também, mas mesmo assim foi melhor, tentou mais, driblou mais. O Augusto pegou poucas vezes na bola. A primeira foi um drible interessante na esquerda, ele até dá um bom passe para frente, a jogada acaba não dando em nada. Minutos depois ele tentou puxar um contra-ataque e deu um passe que foi direto pela linha de fundo. Minutos depois desse passe ele deu um passe igual a esse, pela esquerda também, que até encontrou o Lucas Pires. Mas foi só isso no primeiro tempo, não criou nada além disso. Ele jogou bastante centralizado, o Santos jogou sem volantes, né? Jogou com o Ed Carlos, ele e o Luizinho de meias, sem volante. E ele ia buscar a bola, principalmente na zaga, além do Ed Carlos. Só que não conseguiu ajudar nessa saída de bola, muito passe para trás. Teve até um drible interessante, né? No vídeo de análise da contratação, eu falei, o cara tenta driblar o tempo inteiro, e de fato tentou. Foi um drible na zaga, a bola espirra numa batalha da zaga com ataque, sobra para ele, dá um drible e erra o passe no contra-ataque. Ele até tem essa noção de drible, mas os passes não foram muito produtivos e não teve chute ao gol, ele bateu alguns escanteios, todos foram na mão do goleiro. Uma estreia realmente discreta e até desesperançosa, né? Se a gente pensar que o Santos precisa de alguém para brilhar no meio. Então, muita gente perguntando, mas ele é pior que o Jean Mota? Olha, a atuação de hoje contra um time fraco que é o de São Bernardo indica que talvez seja. E de fato o Augusto fez um golaço, seu primeiro com a camisa do Santos, um chute de longe, mas infelizmente foi só isso. Podem procurar por aí matérias, Diário do Peixe, Futebol Interior, quem cobriu este jogo também não viu nada demais do Augusto no restante da partida. Semana passada eu postei aqui um vídeo sobre jogadores afastados do elenco profissional do Santos por Fabian Bustos. Jobson, Balieiro, enfim, jogadores que não seriam utilizados mesmo, como Ivonei, por exemplo, e Augusto Galvão estava nessa lista. Nos últimos tempos, eu tenho visto algumas matérias e também muitos torcedores perguntando por que o Augusto Galvão nunca recebeu uma chance no profissional. E a resposta, de verdade, é meio que essa nos trechos que eu acabei de colocar antes de começar o vídeo em si. Eu vi o Augusto jogando no Sub-23. Eu analisei que não tinha condição de ser utilizado no profissional. E hoje, na manhã desta segunda-feira, o UOL publicou uma matéria sobre a ideia do Santos de devolver o Galvão ao Real Madrid B. Uma ideia correta, porém muito atrasada. Uma ideia que não deveria nem existir, porque o jogador jamais deveria ter vindo. Hoje, então, eu resolvi falar sobre essa questão e fazer um questionamento. Quem vai explicar Augusto Galvão no Santos? Isso passa principalmente pela questão financeira, então vou até deixar esse ponto para o final. Eu separei alguns outros pontos aqui para a gente tentar explicar todo o caso Augusto Galvão, mas a resposta em si ele jamais deveria ter sido contratado, jamais fará sentido. Foi um desperdício de tempo e dinheiro de todos. Então vamos começar. A matéria do UOL fala que o Santos pretende antecipar a saída do Galvão. Ele foi contratado no dia 16 de agosto de 2021, ou melhor, o anúncio foi feito no dia 16 de agosto de 2021, pegando todo mundo de surpresa, ninguém tinha anunciado, em setoristas, né? O clube anunciou nesse momento, mas ninguém tinha dado o furo da notícia. Só que, curiosamente, a contratação já tinha sido aprovada 11 dias antes, na reunião do Conselho. E como eu sei isso? No Diário do Peixe, eles sempre dão notícias sobre as atas do Comitê de Gestão. As atas têm lá, em caso de contratação, quem do comitê votou a favor, quem votou contra. Na matéria do Diário do Peixe, diz que 100% do Comitê de Gestão, na reunião do dia 5 de agosto, votou a favor da contratação de Augusto Galvão. Já eu volto nisso. Mas 5 de agosto são 11 dias antes de 16 de agosto. Por 11 dias, ninguém divulgou essa contratação do Augusto Galvão. Tem um palpite por quê, mas daqui a pouco eu chego nele também. O contrato do Galvão vai até o dia 30 de junho, nós estamos hoje no dia 28 de março, ou seja, tem mais 3 meses. São 3 meses de salários. O Santos paga salários a Augusto Galvão. Não sei se parte, se é inteiro, mas não é o Real Madrid que está pagando sozinho. O Santos paga salários, ou seja, o Santos está pagando por um jogador que jamais vai entrar em campo no time profissional. À época, nesse 16 de agosto e dias seguintes, o Santos colocou o Augusto como uma aposta.
uma aposta de um jogador numa posição que o time precisava, e de fato precisa até hoje, é um meia, supostamente poderia ser utilizado como meia, e que apostas são válidas. Mas eu pergunto, aposta segundo quem? Em termos de análise. Quem dentro do Santos olhou e falou, podemos apostar nesse cara, esse cara pode ser utilizado no Santos? Gostaria de saber. Esse é um questionamento que eu tenho. Se a pessoa que deu o aval, as pessoas, no plural, assumirem, achei que era uma aposta, eu gostaria que elas me dessem os motivos. Qual foi a análise feita? Assistiram jogos dos times da terceira divisão para os quais ele foi emprestado pelo Real Madrid B? Porque ele não era capaz de jogar no Real Madrid B. Ele foi emprestado para 2 times da terceira divisão e pouco jogava lá também. Quem assistiu os jogos dessas equipes e achou que era uma boa aposta? Qual foi a análise feita? No CG, quando eu questiono se os membros do comitê assistem jogos de futebol para votar em contratações, é por contratações como esta. Eles olharam o jogador atuando ou foi na questão financeira? Olha, o empréstimo de graça, vota sim ou não, e aí votaram todos sim. Porque 100% do CG votou sim. Todos os membros, inclusive os que votam tradicionalmente não, votaram sim no Augusto Galvão. Eles assistiram ao Augusto Galvão? Quais justificativas eles ouviram, caso não tenham assistido, para votar sim? Foi só financeiro? Mas financeiro também não foi uma grande ideia. Já já eu chego nisso. À época, o Andrés Rueda, presidente do Santos, falou que tinha a ver com um bom relacionamento com o Real Madrid. O que é um bom relacionamento com o Real Madrid? O Santos vai contratar alguém bom de verdade no Real Madrid? Não vai. Não tem bala para isso, né? Sejamos honestos. Um bom relacionamento com o Real Madrid é bom para quem? O que o Santos ganha tendo um bom relacionamento com o Real Madrid hoje? Vai vender alguém mais caro? O Real Madrid, nossa, nós temos um bom relacionamento, então, sei lá, pelo Ângelo nós vamos pagar muito mais caro, vamos ganhar a briga contra o Barcelona, que tem aquela vantagem de compra. Isso acontece quando você tem um bom relacionamento? O que traz ao Santos esse bom relacionamento? Até aqui só um jogador ruim que sequer vai estrear pelo profissional, a não ser que o Bustos aconteça uma hecatombe no cérebro dele, ele... Não, esse cara que eu afastei, eu quero jogar agora. Não vai estrear, né? Bom relacionamento para quê? Um jogador que o Santos tenta antecipar a saída depois de ter 100% do CG votando a favor da contratação. São questionamentos válidos. Não tenho respostas. Gostaria que quem pode me dar a resposta me desse essa resposta. Mais do que a mim, ao torcedor, que sem dúvida tem o mesmo interesse. Lembrando que a própria matéria do UOL traz, mas é algo claramente notório, muito claro que isso aconteceu, nem Diniz, nem Carille, nem Bustos, nem Marcelo Fernandes, nos poucos dias em que esteve, resolveram utilizar o Galvão. Ele sempre esteve atrás de todos os outros meias do elenco. Todos, os que estão jogando bem, os que estão jogando mal, os que podem ser dispensados a qualquer momento, ele sempre esteve atrás. Então, assim, nenhum técnico quis, mas todo o CG votou sim. Por quê? Gostaria de uma explicação. Segundo o UOL também, a matéria aponta, e já havíamos comentado isso antes, que ele foi originalmente contratado para o Sub-23, e aí o Santos resolveu apresentá-lo no dia lá 16 de agosto com um jogador para o time principal, devido à pressão na torcida. Não sou eu que estou falando, está na matéria do UOL, apuração de trabalhador sério como o Lucas Musetti. Isso quer dizer então que o Santos assumiu que estava desesperado, assumiu que não tinha solução para esse desespero, contratou qualquer jogador e jogou para o técnico do principal, então o Fernando Diniz. Era, né? Agosto? Era o Diniz. Se vira aí, estamos te dando alguém, estamos justificando essa cobrança da torcida, cai na pressão da torcida e muda o plano do cara, prejudica o plano de vida do cara, porque caiu na pressão da torcida. A pressão da torcida vai existir sempre. A favor, contra. O torcedor tá aí para isso. Se você contrata um cara pro Sub-23, não enxergando, consequentemente, ele pronto para o profissional, como é que você resolve no dia do anúncio? Não, vamos jogar pro profissional. E por isso que eu acho que esse atraso de 11 dias da votação do CG, se de fato foi isso, pro anúncio, 5 de agosto a 16 de agosto, houve uma discussão desses termos nesse intervalo. Sentiram a pressão nesses 11 dias de intervalo e falaram, olha, anuncia para o profissional, depois vendo o que dá. Pelo menos ameniza essa pressão. É a impressão que dá.
é a impressão que dá. Que nesses dias de intervalo houve uma conversa, ó, deu ruim, anunciamos profissional. Mas o ponto é que ele era para o Sub-23 e só jogou no Sub-23. Os comentários que eu fiz no início do vídeo são dos jogos do Sub-23 que eu tive o desprazer de assistir. Desprazer porque o time era muito ruim de fato e não funcionou. Já ouvi gente falando, mas deu casca. Não deu casca nada, não deu casca. Não deu casca. Ninguém lá está sendo utilizado. O Lacava foi mandado embora, o Augusto está para ser mandado embora, o Santos quer mandar embora. O Juan, que eu gosto, era banco no profissional, no Sub-23, do Bruno Marques, que já foi mandado embora. Né? O Derek era o titular do Sub-23. O Bustos acabou de descê-lo para o Sub-20 de volta. O Ivonei desceu. O Balieiro desceu. Não ganhou casca. Aquele time era ruim, continua ruim. Se existisse, não existe mais. E era ruim. O Luizinho, dispensado, era titular do Sub-23. Dispensado não, afastado. Né? Não treina mais com o Bustos. Aquele time Sub-23 não ganhou casca. Renier era titular. Voltou para o Sub-20. Nem para a Copinha jogou. Né? Foi inscrito. Aquele time não ganhou casca. Aquele time era ruim com peças que não servem para o profissional. Pelo menos no momento. Essas citadas não servem mesmo. Então assim, aí eles jogaram o Augusto lá. Ele jogou mal. Contrataram para o Sub-23. Anunciaram como do profissional. Ele só jogou no Sub-23 e jogando mal. Fez gol, inclusive, contra o Primavera, mas jogou mal do mesmo jeito. Então assim, não faz o menor sentido. E aí a gente chega no ponto principal. Segundo a matéria do UOL, o Santos já pagou em salários 700 mil reais ao Augusto, que não tem culpa disso. Recebe o dinheiro de forma justa. Se está no contrato, o Augusto tem de receber. Ele não tem nada com isso. A questão é, para um clube que justifica todas as não contratações, toda essa falta de reforço ao elenco com não ter dinheiro, você não pode jogar 700 mil num jogador que não atua. Repito, o Galvão não tem culpa disso. Mas você não pode. Se não conseguir a dispensa antes, segundo a matéria do UOL, a soma vai chegar a 1 milhão. 1 milhão pago em salário a um jogador que jamais vai atuar pelo profissional. Pega esse 1 milhão, soma com outros milhões e você pode contratar um jogador. Se não soma, é porque você já gastou antes, você não tem dinheiro para contratar. Eu sempre digo, para onde cai o dinheiro do Rodrigo? Um exemplo. Salários. 1 milhãozinho daquele dinheiro do Rodrigo, é um exemplo, mas vocês entenderam? Caiu num jogador que jamais vai atuar no profissional. O dinheiro ele é gasto de maneiras que a gente nem percebe, como num jogador que jamais vai atuar pelo time principal do Santos. É injustificável, é um erro gravíssimo de todos os membros do CG. Isso inclui, claro, a presidência, que é membro do CG. Pelo menos não vão pagar o valor de compra. Existe um valor fixado de compra, não vi ninguém nunca apurar o valor que era, mas o Santos não vai comprar, obviamente. Gostaria de uma explicação sobre esse gasto. Gostaria que alguém me justificasse que esse barato não saiu caro. Porque, na minha visão, saiu caríssimo. Ficam os meus questionamentos. Apenas isso que eu tenho a dizer. Beijo pra todo mundo. Eu tenho parabéns de novo. Eu tô esquecendo os parabéns. Os parabéns existem. Ah, não, mas tá aqui na minha mão. O vídeo já acabou. Mas você me pediu parabéns esses dias? Tem agora parabéns. Olha só. Eu tirei os prints. Eu sempre tiro prints. Por exemplo... O Cláudio Santos, vai fazer aniversário terça-feira. Cláudio, tá adiantado, parabéns. Quem mais aqui, O Eric Breno pediu um parabéns pra irmã dele. A Breno, o sobrenome dela, tô brincando, não sei o nome. Acho que são esses dois por enquanto. Então, beijo pra todo mundo, tchau.